Por que a gente usa mais esses tipos de sonda? Porque às vezes o paciente ele não está bem para ser anestesiado, para ser colocado a sonda esofágica. Então mesmo, eu sei que o Assava, por exemplo, ele preconiza que depois de 5 dias, não é? Depois de 5 dias a gente tem que colocar a sonda esofágica. Só que o paciente ele tá sem comer há 5 dias, mas ele não tem condição nenhuma de hiperanestesia. Como que eu vou colocar ele na mesa para passar uma sonda, sabe? Então eu prefiro estabilizar eles primeiro com a naso. Isso é uma discussão que eu tenho sempre com os meninos. Estabiliza o paciente. Ele ficou bem, ele é um paciente que não vai voltar a comer sozinho, não vai conseguir chegar no requerimento energético mínimo em casa sozinho, e aí a gente pensa em passar uma esofágica. O paciente, ele chegou e ele não tá comendo, né, sozinho. E aí ele sempre fala assim, vamos... Eles assim, os clínicos sugerem pra mim, falam, Carol, vamos ver se às vezes a gente dá um estimulante de apetite, se a gente controlar a náusea, se a gente controlar a dor, esse paciente vai comer sozinho. Geralmente, passados 3 dias, eles não comem, nem com estimulante de apetite, não adianta. Foi até interessante que uma aluna nossa, ela foi pra Unesp e para fazer estágio final. E aí o TCC dela, que foi até da banca, era sobre isso, assim, a influência do uso de estimulante de apetite nos diferentes tempos de inapetência do animal, sabe? E aí ela percebeu que quanto antes a gente entrava com estimulante de apetite, melhor era a resposta desse paciente, né? Então ele tem um tempo também, porque se o paciente já está há muito tempo sem se alimentar, mesmo com estimulante, você pode fazer a dose mais alta de estimulante que ele não vai comer. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Bionatural Prime. Nutrição que vem da natureza. Bioorigem. Sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. E hoje a gente tem uma convidada, que é a Carolina Torsani. Ela é médica veterinária formada pela UFMG, também tem especialização em nutrologia de cães e gatos, fez mestrado na nutrição animal e atualmente é doutoranda em nutrição animal também pela UFMG. Então, muito obrigada em aceitar o nosso convite, Carolina. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, como que você trabalha hoje, como que você conheceu a nutrição, né? Como você se desenvolveu nessa área. Então, conversa um pouquinho sobre as suas atuações hoje. Bom dia, gente. Muito agradeço demais pelo convite do Pet Food Podcast. Obrigada, Stephanie, por estar me recebendo aqui. Bom, quando eu estava na graduação, durante a graduação, eu gostava de inspeção de produtos de origem animal, né? Gostava de inspeção de aves, assim, principalmente de aves, mas trabalhava também com bovino e com suíno. E aí veio a pandemia e eu precisava fazer um estágio final. E na minha área, que era a avicultura, né? Na minha área que era produção de... vamos lá. E na minha área, que era inspeção de aves, não tinha, estava tudo fechado, porque por causa da pandemia, as empresas elas não estavam aceitando, né, estagiários. E eu precisava fazer aquele estágio final, então uma professora minha conseguiu um estágio num frigorífico de abate de suínos e bovinos. Abate e processamento, né? Pegava víscera, separava para poder mandar pegava víscera e mandava para os açougues, né? Para eles poderem fazer as vendas. E aí, nessa época,
eu comecei a não gostar mais. Eu falava, não é muito pra mim, não gostei dessa parte de abate, achava que era muito cruel. Mas, por um outro lado, trabalhar na indústria de inspeção, né, de produtos de origem animal, me mostrou como que é o lado da indústria, como que é a produção de alimento. E o alimento pet food, ele vem de lá também, né? Ele tem uma passagem por lá, então me ensinou muita coisa. A gente tem muito mito, inclusive, em cima de alimentação natural, de alimentação caseira, de uso de dieta crua. Mito mesmo, e quando você trabalha lá dentro, você vê que não tem nada a ver. E aí eu saí dessa área e encontrei um trabalho na área comercial. Então eu trabalhei numa indústria como consultora técnica na parte comercial, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, na verdade, né? E comecei a gostar de nutrição. Falei, caramba, muito legal, tô gostando disso. Só que eu tinha saído da graduação e não tinha muito conhecimento sobre nutrição animal. Então eu era médica veterinária, eu estudava para poder atender os clientes, mas sempre tinha uma dúvida, sempre alguma coisa, mas isso aqui, como que é? E aí eu não achava isso na literatura, eu não achava a resposta. E aí eu falei, poxa, eu acho melhor eu fazer uma especialização e fazer um mestrado para poder aprender mesmo, para poder entender, sanar essas minhas dúvidas, né, com relação à indústria. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu voltei para a Universidade Federal, que é onde eu me formei, a UFMG, eu falei, poxa, eu acho que eu quero também trabalhar com a parte de atendimento, trabalhar com a parte de atendimento, trabalhar em internação. Eu percebi um gap no mercado de trabalho muito grande com relação à nutrição. Eu sei que muita gente que escuta o podcast é de São Paulo, né? São Paulo é um mundo completamente diferente do restante do Brasil. Então, aqui em Minas, a gente tem profissionais que trabalham com nutrição, mas ainda não temos muitos profissionais especializados em nutrição de pacientes internados. As internações mal tem o veterinário que faz a prescrição. E aí eu achei esse gap no mercado. Falei, poxa, eu acho que é um lugar legal para eu poder trabalhar. Comecei a trabalhar com isso durante o meu mestrado e estou dando continuidade no doutorado também. Perfeito. E eu vi que você coordena também, né, um serviço de nutrologia num hospital, né? Como que você tem visto a sua atuação? Você acha que ainda é subvalorizada pelos colegas? Você tem uma boa abertura? Você precisou... Faz quanto tempo que você está nesse... Então, eu entrei no mestrado em 2024. E o meu projeto de nutrição de pacientes internados começou em 2025. Quando eu comecei, tinha muita resistência, porque assim, como a maioria dos lugares, né, quem fazia nutrição, quem cuidava da nutrição eram os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, auxiliares de veterinária. E assim, eles não têm a formação de um médico veterinário para poder, nem de um zootecnista para poder fazer uma prescrição nutricional. E aí eu sempre escutava muito assim: aqui a gente faz assim. Aqui é desse jeito. E quando eu cheguei, tinha pouquíssimas opções de alimentos para eu poder prescrever para os meus pacientes. Então, tinha lá um patê comum, mais barato, tinha um patê hipercalórico, tinha uma opção de alimentação via enteral e uma opção de ração para cachorro e uma para gato. E de vez em quando aparecia uma de filhote lá também. Aí eu falei, poxa, mas só de eu saber o quanto que aquele paciente está comendo, prescrever a quantidade diária, já vai fazer um pouco de diferença. E aí você vai entrando devagarzinho, né? E as pessoas elas vão percebendo como que isso é benéfico para o paciente. Então, eles começaram a ter alta mais rápido, eles começaram a melhorar mais rápido. E aí, os clínicos que estavam lá começaram a perceber, opa, eu acho que esse negócio é interessante. E aí, eles começaram a ter interesse também de entender o que acontecia, de aprender junto. E aí, a gente foi juntando, trazendo os residentes, né, da universidade, com os preceptores, porque lá na universidade a residência ela tem sempre um preceptor, um médico veterinário que já trabalha mais tempo, então tanto os residentes quanto os preceptores eles começaram a abraçar o projeto. Os próprios auxiliares de veterinária começaram a abraçar o projeto, primeiro porque ficava mais fácil o trabalho deles, e segundo que eles viam a melhora e eles queriam aprender também, sabe? Porque isso também faz parte de uma pequena formação deles. E aí, quando vai, aí não tem mais volta. E aí ninguém abre mão mais da nutrição. Então, tem sempre uma dificuldade inicial, mas depois ela passa. Não, a gente vê isso em todos os locais, né? Eu tenho formação na Unesp, em Jabuticabal, e lá todo mundo conhece, né? Porque já é algo... É o berço, né?
Lá já é algo tão comum, né? E assim, e eu vejo muitos colegas que falam, nossa, depois que eu saí de lá, eu fiquei desacostumado. Porque era tão comum, né? A gente sabia a importância, e a gente vai para outros locais e não é igual, né? Então é bonito de ver, porque eles sabem a importância, né? Eles sabem o quanto é especial, o quanto faz diferença. Então, nossa, é realmente isso que você falou. De começo é difícil. E aí são muitas barreiras, muitos desafios, mas depois que eles conseguem entender, e é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Gente, nutrição é o substrato. Se você não Ela é tem a base do substrato, é a tratamento. base, realmente, né? E se você não tem o substrato, se você não tem a base, como é que você quer a recuperação de um paciente? Exatamente. Nossa, isso é muito verdade. Assim, eu escutei isso de um residente nosso que acabou de entrar na residência de anestesia e ele veio de uma instituição, já tem outra residência em intensivismo e agora está fazendo outra residência em anestesia. Ele falou, Carol, a nutrição ela é o pilar do tratamento, ela não é uma muleta, né? Ela não é assim um plus, ela é o pilar, que é a única coisa que o paciente faz todos os dias é comer, dormir, defecar e urinar. São as 4 coisas, né, que eles fazem. Então, se você não cuida do que ele faz todo dia, como que você vai cuidar do restante? Como que ele vai ter substrato para lidar com a própria doença? Como que ele vai ter substrato para lidar com as medicações que a gente prescreve? Não tem como, né? Não, é justamente isso. Não, e assim, ele come, ele dorme, ele defeca, né? Mas enquanto ele tá fazendo tudo isso, o organismo dele tá funcionando o tempo todo, Tá, né? Ele tá exatamente. produzindo células, ele tá recuperando o trato gastrointestinal, ele tá produzindo hormônios, citocinas, né? Enquanto isso tudo tá acontecendo, se ele não tiver o substrato, como que ele faz tudo isso, né? Exatamente. Ele não vai conseguir, né? Ele vai começar a tirar de si próprio. Sim, Ele vai tirar de onde? Se ele não tem alimento, ele vai tirar de si próprio. E aí a situação vai ficar muito ruim pro lado dele, né? E é uma sim. coisa que eu falo bastante também nas aulas, falo com os alunos, porque quem cuida da nutrição lá na UFMG, assim, eu sou a coordenadora, né? A gente tem outros alunos de pós-graduação que trabalham também. E tem os alunos da graduação aprendendo, né? Então, Uhum. eles vão lá, aprendem a fazer prescrição, cuidam dos casos também. É bem interessante, assim, o projeto no geral. Isso na UFMG, né? E aí, quando a gente sai da universidade e vai para os hospitais particulares, aí é um pouco mais difícil também, né? Eu vejo que os donos das clínicas, eles abraçam muito, porque eles enxergam o potencial. Mas às vezes o clínico também não tá tão ligado, assim, sabe? De que precisa. Você fala, poxa, precisa pesar o paciente, precisa saber score de condição corporal. Então, às vezes, me mandam, assim, o caso do paciente sem o peso, sem o score de condição corporal, há quanto tempo que ele tá sem comer. E aí eu tenho que ficar estimulando essas perguntas, né? Mas é bem isso mesmo. Mas é o nosso trabalho de formiguinha, né? A gente está na área acadêmica, é a nossa função passar isso para frente, divulgar, e é isso mesmo. E aí você contando, né, dos seus atendimentos, todo paciente que chega passa pela nutrição ou quando que você decide, né, que você vai intervir, quando que o suporte nutricional é requerido? Uhum. Então, na parte de internação, todo paciente que chega passa pela nutrição. Então, ele chega, o clínico estabiliza ele, faz toda a prescrição. Depois dessa primeira estabilização, ele vai para avaliação nutricional. Todo paciente. Assim, Perfeito, não, isso é legal. E aí vocês têm o costume de sondagem, de colocação de sonda, temos. tanto esofágica, naso, como que funciona a rotina de vocês? Então, a gente usa mais a nasoesofágica e nasogástrica. Por que a gente usa mais esses tipos de sonda? Porque às vezes o paciente ele não está bem para ser anestesiado, para ser colocada a sonda esofágica. Então, mesmo, eu sei que o Assava, por exemplo, ele preconiza que depois de 5 dias, não é? Uhum. Depois de 5 dias a gente tem que colocar a sonda esofágica. Só que o paciente ele tá sem comer há 5 dias, mas ele não tem condição nenhuma de ir para anestesia. Como que eu vou colocar ele na mesa para passar uma sonda, sabe? Então eu prefiro estabilizar eles primeiro com a naso. Isso é uma discussão que eu tenho sempre com os meninos. Estabiliza o paciente. Ele ficou bem, ele é um paciente que não vai voltar a comer sozinho, não vai conseguir chegar no requerimento energético mínimo em casa sozinho, e aí a gente pensa em passar uma esofágica. Mas no dia a dia mesmo, assim, chegou, tá sem comer, tá 2 dias sem comer, é sonda, assim.
Era justamente essa a pergunta. Quanto tempo? Você tem um limite, assim, de... Ah, 1 dia, 2 dias, é gato, é cachorro, tem diferença? Quando que Então, você pensa em introduzir a sonda? 2 dias contando o tempo que estava em casa. E dependendo se for gato, 1 dia a gente já coloca. E também depende do score de condição corporal do felino também, né? Porque o gato, se ele for obeso, ele tem mais tendência a ter lipidose. Então, se eu não intervir imediatamente, ele vai adoecer. Ele vai ter problema. Então, o gato, geralmente, a gente coloca até 1 dia sem comer, a gente já coloca a sonda, porque se ele comer sozinho, eu tiro a sonda. Ele não. Isso que eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. A sonda não impede do paciente comer sozinho. Ela é só uma ferramenta para a gente garantir que ele está ingerindo tudo que ele precisa, né? Então, assim, via de regra, cachorro 2 dias, eu deixo um pouco, gato, 1 dia a gente já coloca a sonda. Sonda a naso A mesmo, né? naso, isso. Isso. E aí, para gato, a gente gosta da nasoesofágica, para cachorro, a gente coloca nasogástrica também, mas depende. Porque eu sei que tem uma pesquisa do professor Aulus, lá da Unesp, que ele fez a avaliação entre a qualidade, né, da sonda nasoesofágica e nasogástrica, e não viu diferença entre as duas. Mas, porém, entretanto, contudo, quando o cachorro chega, a maioria na nossa casuística, eles estão com o trato gastrointestinal com a motilidade reduzida. Então, muito constantemente, a gente precisa fazer drenagem de estase. E a gente coloca nasogástrica. O gato, nem tanto na nossa rotina. E isso é uma opinião minha, tá? Não tem pesquisa, isso não tá escrito em lugar nenhum. Eu prefiro a nasoesofágica, porque eu imagino, né, que a passagem do alimento do trato gastrointestinal, só dele tá passando ali, é mais fisiológico. Então, quanto mais anterior eu tiver tendo essa passagem de alimento, para mim é melhor. Se não é um animal que tem a necessidade de ficar fazendo drenagem de estase, não tem motivo de eu colocar uma nasogástrica. Uhum. E até porque, às vezes, lá um hospital escola, né? Então passa muita gente. E aí tem gente que vem com a ideia de que toda vez que tem que alimentar, tem que puxar aquele conteúdo. Então, às vezes, eu coloco a nasoesofágica pensando assim, a pessoa não vai conseguir tirar nada dali, sabe? Para evitar que as pessoas fiquem drenando mesmo, sabe? Nossa, nunca passou isso na minha cabeça, sabia? É. Que eles ficam drenando. As pessoas ficam drenando, assim. Toda vez que vai alimentar, e por mais que você fale, que você treine a equipe, às vezes é um conceito pré-formado da pessoa, lá atrás da formação dela, que ela fala, não, beleza. Aí na hora que você chega lá, a pessoa tá puxando aquele 2 ml, aí fala, vai dar desbiose, vai ter APH, vai dar um monte de problema. E aí, para prevenir isso, de erro humano mesmo, eu já coloco a esofágica, quando não tem problema, nasoesofágica, né? Quando não tem nenhum problema de motilidade. Há quase 40 anos, o grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente. Você comentou desse trabalho, eu estava na residência nessa época, um trabalho de uma colega da Brana, mas eu participei um pouco dessa fase e realmente a gente não viu diferenças, tá? Tanto na nasoesofágica quanto na nasogástrica, mas a literatura, ela diz, né, que se ficar nasogástrica, né, fica ali uma sonda no cárdia, e isso pode gerar, né, ou até cutucando a parede do estômago, e isso pode gerar uma náusea, né, uma êmese. Pode acontecer, é o que a literatura diz. A gente não observou, mas mais recentemente as residentes lá também comentaram que elas têm observado um pouco mais, né? Mais náusea, mais vômito. Não foi feito um estudo, mas viram algumas consequências, assim, mais práticas na rotina, né? Então é realmente particular. Eu, ao longo da minha residência toda, eu, Stephanie, preferia nasogástrica, porque eu sempre tive o medo do responsável tirar, sabe? Às vezes espirra, às vezes sai um pouco.
e ele introduzir sozinho novamente. E aí a nasogástrica você consegue garantir que vai Eu voltar, tenho né? uma certeza um pouco maior que ela ainda vai estar dentro do esôfago, sabe? Então, Aham, assim, mas isso é particular, né? é. Realmente é de cada um. Eu acho que assim, tendo conforto para o paciente, né? Tendo uma segurança que está bem posicionada, é o que Nenhum vale. problema. Eu sou dessa ideia também, assim, no geral. Mas eu concordo com você, isso depende do profissional, da vivência do profissional, né? E do que é feito em cada lugar também. E aí, você pensando agora, né? Você entra com suporte cedo. Eu não sei se você tem algum estudo ou se você conseguiu presenciar isso. Se não entra com esse suporte em 1, 2 dias, quais as consequências que esse paciente tem? Então, se a gente, assim, o paciente ele chegou e ele não tá comendo, né, sozinho. E aí ele sempre fala assim: "Ah, vamos". Eles assim, né, os clínicos sugerem pra mim, falam: "Carol, vamos ver se às vezes a gente dá um estimulante de apetite, se a gente controlar a náusea, se a gente controlar a dor, esse paciente vai comer sozinho". Geralmente, passados 3 dias, eles não comem, nem com estimulante de apetite, não adianta, sabe? E aí eles não comem e eles ficam mais um dia, mais tempo sem se alimentar, e aí eles voltam pra mim e falam: Carol, vamos passar a sonda. Aí eu falo: passamos mais um dia sem alimentar o paciente, né? Isso acontece sim. Mas, no geral, a consequência é ele não vai voltar a comer e os exames acabam piorando. Principalmente se a gente for pensar nos pacientes renais, por exemplo, que eles estão com a creatinina aumentada, eles estão com a ureia aumentada. E aí a creatinina, ela reduz a fome, né? Uma creatinina de 5, ele não vai comer gente, ele não vai comer sozinho. Ele não vai comer sozinho e ele vai aumentar o catabolismo proteico muscular, vai começar a tirar energia do próprio músculo e aí vai aumentar mais a creatinina, e ele não vai comer sozinho, aí ele vai tirar mais energia do próprio músculo. E isso acaba virando um ciclo sem fim. Então, existe uma piora clínica também associada à falta da intervenção nutricional, sabe? Isso acontece. Não tem. E aí a gente vê também, por exemplo, num processo cirúrgico, né? É o que a gente falou lá no começo, falta o substrato para ele se É, recuperar, a cicatrização. ferida, né, que tem uma necessidade assim altíssima, né, 2 vezes a necessidade energética que a gente coloca do paciente para poder fechar a ferida, necessidade proteica, né? Porque como é que ele vai fechar aquela ferida, né, da cirurgia se ele não tem proteína para fechar, sabe? Aí ele vai começar a perder massa magra. Não, viram todo um metabolismo, ele, né, ele altera, não tem É. como. E assim, no caso desses pacientes também que já tem uma redução de massa magra, né? O score, o índice de massa muscular reduzido, eles também têm um prognóstico pior, sabe? Eu vejo que quando eles chegam muito caquéticos, assim, com uma sarcopenia muito, muito grande, é muito difícil de recuperar esse paciente. Mesmo que a gente faça intervenção nutricional, assim, ele chegou, mas ele já vem de um estado de desnutrição muito anterior, né, de muito tempo sem suporte. E isso acontece bastante com pacientes oncológicos, né, porque também existe o mito da oncologia que o paciente ele tá passando mal, ele pode comer o que ele quiser, né, só porque ele tá com câncer, né, ele pode, não, ele tem, é lógico que ele tem que comer, né, o que ele quiser, porque ele tem pouco tempo de vida, mas a gente tem que nutrir esse paciente, a gente tem que colocar todos os nutrientes que ele precisa para dar longevidade. E aí o que acontece? O oncologista fala: não, pode dar arroz com frango, pode dar, sei lá, qualquer coisa, e isso perpetua por tanto tempo que o animal acaba chegando num estado que não tem mais como a gente consertar, sabe? Esses estados de desnutrição graves a gente não conserta mais. E a gente tem até um estudo recente brasileiro que relaciona, né, por exemplo, a doença renal crônica com o score de massa muscular, Uhum. né? E quanto pior é o score de massa muscular, pior é o Piora o prognóstico. prognóstico. Né? Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado e tá cada vez mais tendo várias enfermidades que eles estão correlacionando com o score de massa muscular e realmente é isso. Tem menor massa muscular, menor é o score. Então, assim, cada vez a gente tem que dizer o quanto é importante a introdução da nutrição precoce, né? Evitar ficar adiando cada vez mais. O estimulante de apetite, como você comentou, ele é importante. Mas ele não é Ele um tem um tempo milagre, para entrar. né?
E ele tem um tempo, ele tem um limite para entrar, assim, né? Foi até interessante que uma aluna nossa, ela foi para a Unesp e para fazer estágio final. E aí o TCC dela, que foi até da banca, era sobre isso, assim, a influência do uso de estimulante de apetite nos diferentes tempos de inapetência do animal, sabe? E aí ela percebeu que quanto antes a gente entrava com estimulante de apetite, mais melhor era a resposta desse paciente, né? Então, ele tem um tempo também, porque se o paciente já está há muito tempo sem se alimentar, mesmo com estimulante, você pode fazer a dose mais alta do estimulante que ele não vai comer, sabe? E ele não vai funcionar para todo mundo. Não. O que eu costumo falar fornece, espera 30 minutos. Não comeu, ele não vai comer. Não adianta ficar dando um dia, mais um dia, mais um dia, não. E tem isso, né? 30 minutos antes da alimentação. E às vezes o pessoal dá e passa, sei lá, 4 horas para poder tentar alimentar aquele paciente. Também não dá certo, né? Você tem que contar no relógio, pôr ali o alarme e falar, ó, deu a hora de alimentar o cachorrinho aqui, vamos ver se ele consome. Mas também é uma prática que eu vejo muito com o pessoal da clínica. Às vezes eles prescrevem o estimulante e esquecem de alimentar logo depois, sabe? Os 30 minutos depois. Eles não orientam o responsável também, né? Não orientam. Tá só lá na receita, né? Ciprofloxacina 2 vezes ao dia. Ponto. Não, é bem isso mesmo. E aí, pensando na sonda, né? Quais os cuidados? Quando vocês passam sonda, vocês sempre internam? Ou vocês podem dar uma opção do responsável ir para casa? Se sim, quais os cuidados que precisam? Então, isso é uma coisa também que eu tô mudando. Que eu tô tentando convencer as pessoas, porque eu sei que não tem problema nenhum desses pacientes irem para casa com sonda, muito pelo contrário, né? Ontem eu mandei uma paciente minha com sonda para casa, uma paciente que eu tenho muito carinho, uma York de 16 anos, que é cardiopata, nefropata, assim, muito difícil dela, ela já tá parando de comer, ela tem psicopatia também. Então, eu mandei ela com sonda para casa. Mas, no geral, lá as pessoas têm um pouco de resistência por causa desse medo do animal vomitar e o responsável tentar colocar a sonda de volta e medo de complicação. Então, a gente interna a maior parte dos animais, tá? Mas é uma vontade minha mandar esses animais para casa, até porque em casa o ambiente é diferente, a recuperação é diferente, né? Se ele vai estar ali só para se alimentar, por que não fazer isso em casa, né? Por que não mandar ele com a sonda para casa? Então, a gente deixa eles internados. E aí, com relação ao cuidado, sempre identificar as sondas. É muito importante a identificação de sonda, todas elas, né? Porque podem acontecer acidentes. Então, por exemplo, a naso, a gente sabe que pode ter um tubo naso de oxigênio. Se você não tem identificação e a pessoa faz errado, aquilo ele vai direto para o pulmão, o animal vai ter uma pneumonia broncoaspirativa. Se a gente tem, às vezes, catéter venoso central, né, que é bem próximo aqui à entrada, junto com a própria esofágica, a gente tem que fazer a identificação também, porque corre o risco da pessoa passar a alimentação no catéter venoso central e cair lá no coração do animal e, né, ter um problema. A gente sabe que existem esse tipo de problema. Então, sempre colocar a identificação com a data, né? Antes de passar o alimento, a gente fazer um flush de soro fisiológico, porque se por um acaso a sonda escorregou, né? Porque às vezes, dependendo do material que você coloca ali de esparadrapo, a sonda escorrega, ela passa pelo esparadrapo. Às vezes, um esparadrapo de qualidade pior. Então, a gente passa um flush, porque, sim, se tiver no lugar errado, vai ganhar uma lavagem, né? Com soro, no máximo. Então, passa o flush, depois a gente vai fazendo a alimentação e sempre deixar a sonda limpa ao final da alimentação. Então, passar de novo a água, né? Limpar bem essa sonda, porque ali também é fonte de contaminação. É alimento que está ficando ali. Então, crescimento de micro-organismo, né? Pode piorar o quadro do paciente. Esses são alguns cuidados que a gente tem que ter no uso da sonda. Outra coisa são os animais usarem o colar elisabetano, também para eles não tirarem, porque às vezes eles não tiram com a pata, mas eles ficam arrastando o nariz, né? E aí eles ficam tentando puxar essa sonda. Isso acontece demais, assim. Fala, ai, tadinho, tá de colar, o animal tá lá todo chateado na baia. Você fala, vou tirar um pouquinho. Na hora que você tira, tira a sonda, tira o acesso, sabe? Acontece. Então, esses eu acho que são os cuidados principais que a gente tem que ter com a sonda, na internação. E em casa também, né? A minha rotina já não tinha internação, né? Então, a gente
para mim é uma tranquilidade em mandar para casa. Uhum. É porque é algo que eu vivi, né. Então era sempre passava sonda e ia para casa, passava sonda e ia para casa. Então, eu acho que é realmente a gente saber ensinar o responsável, né, porque não tem muito mistério. Não, não tem segredo nenhum. E eu acho que esse é o tabu que a gente tem que tirar dos nossos colegas, porque é tranquilo, É, é algo tranquilo, né. E claro, o paciente está com a sonda, um acompanhamento mais de perto, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, né, dar uma ligadinha, tá tudo bem, né, precisou alterar alguma coisa, tá tossindo, né, e esses cuidados, não tem como, mas o colar, imprescindível. E no caso da esofágica, né, a gente também manda para casa, manda. Não, a até esofágica, então. A esofágica porque a é gente manda mais todo mundo pra fácil. casa. Né, a esofágica é mais fácil ainda, porque ela ainda dura meses, né. Não, Então, dura, a dura muito esofágica ainda tempo. a naso ainda é 1 semana, 5 dias ali. Agora a esofágica pode ficar por meses. Você sabe que a gente teve uma paciente que ficou 1 ano. Nossa, Acho que 1 ano, assim, foi muito tempo e não teve nenhuma complicação. não, e é maravilhoso saber disso, maravilhoso. E eu acho que, assim, o maior cuidado que a gente tem que pensar na esofágica é a limpeza, né. É, exatamente. E assim, geralmente as sondas que a gente passa aqui são aquelas sondas que elas têm o cuff e tem a Uhum, entrada de alimento. eu Então também. você colocar ali, assim, o esparadrapo, não mexe aqui no cuff, sabe? Para não desestabilizar também a sonda. Mas uma vez que você ensina o responsável, eu vejo que eles ficam assim, meu Deus! Aí depois que eles pegam para poder fazer, eles vão dando uma relaxada. Você põe eles para fazerem junto com você, né? Lá a gente Uhum. faz muito isso, assim, a primeira alimentação que o responsável vai presenciar vai ser junto com a gente. Aí você mostra, faz a primeira, e aí ele vai colocando, e ele vai entendendo o tanto que é tranquilo. E o responsável sente mais segurança de estar fazendo isso do lado do médico veterinário, né? Isso é Sim. importante, não simplesmente mandar para casa com a prescrição sem mostrar para a pessoa como que faz, porque ela vai ficar desesperada, porque ela não. Não, pensa que eu gosto sempre de pensar que, assim, poxa, é um filho, né, ele tá doente. Você já não tá bem. E para nós é muito comum, mas para eles não. Então são muitas informações. Não é só a nutrição que está ali agindo, né? A nutrição é o clínico, é o cirurgião. São muitas informações que eles estão que a gente está passando. É muito remédio, é muita manutenção, é manejo. Então eles não têm como armazenar tudo na cabeça de uma Não, vez. é muita coisa, assim, e é interessante você falar isso, porque às vezes vem junto, tudo isso vem junto com uma lista de polifarmácia gigantesca, né? Assim, gigantesca, com um monte de nutracêutico, né? Nossa, as pessoas estão passando muitos nutracêuticos sem pensar no básico. Então, às vezes eu vejo prescrição assim, é, passa um alimento que não é completo e balanceado para passar via sonda, porque é mais fácil de passar, porque é mais fino, né, para passar, então já tá faltando um monte de coisa. E aí passa um monte de nutracêutico, que às vezes para aquele caso, a gente não tem nem evidência se vai dar certo, sabe? A gente nem sabe direito o que é que tá acontecendo. Então, e aí aquela receita assim, 10 remédios no dia, e sem o responsável saber o que é importante, assim, o que ele não pode deixar de dar. E aí ele fica lá preocupado em dar um nutracêutico, um suplemento vitamínico, e esquece que, às vezes, uma medicação estimulante de apetite, por exemplo, seria mais importante. E aí fica entrando nesse problema, sabe? É, a gente tem sempre que lembrar, né? O básico bem feito, ele é completo. Então não adianta, eu sei que a gente está numa era, da medicina humana também, né, de que vai no nutricionista, vai no nutrólogo e quer o quê? Quer suplemento para pele, quer suplemento para cabelo, quer suplemento para dente, quer suplemento para emagrecer, quer suplemento para engordar, quer suplemento para massa magra. Mas, gente, se a gente fizer o básico bem feito, e na nutrição tem sido muito falado isso também na nutrição humana, come arroz, feijão e a carne, É. E o legume? né? E o legume, né? A fonte de fibra, a sua frutinha, a sua fonte de proteína adequada. Você vai ter muito mais nutrientes, né? Vai ter uma alimentação muito mais completa do que ficar enchendo de comprimido. Tem gente que vem com aqueles potes, né? Cheio de segunda, terça, quarta, quinta, assim, lotado. Exatamente. Então imagina, e nós temos a consciência de saber, eu tenho que
engolir isso aqui. O animal Uhum. não, né? Então, imagina, você já chega com um compromisso, você chega com outro remédio, ele já te odeia. Ele não Odeio. quer ficar engolindo aquilo. Ele fica chateado, o animal fica chateado, e o tutor fica chateado, o tutor não. E o responsável fica chateado, porque o cachorro ou o gato foge dele, perde aquela conexão com eles, né, de amor, assim. Isso estressa demais, sabe? Justamente. Então, eu acho muito importante a gente pensar. E aí, puxando o gancho disso que você estava falando, a gente nem sabe direito quais são os nutrientes que realmente são necessários fazer a suplementação nas diversas patologias. A gente não tem. O que a gente tem hoje nos livros, nas pesquisas, são macronutrientes. Então, a gente ainda discute muito macro. Então, por exemplo, uma doença renal crônica, eu tenho que diminuir a proteína. Aí a gente sabe que tem que diminuir o fósforo também, eu posso fazer uma suplementação com ômega 3, mas isso para por aí. E todas as outras vitaminas que a gente tem, a B12 é uma vitamina que está sendo muito estudada agora, mas e as outras vitaminas do complexo B que são hidrossolúveis e que vão ser perdidas na urina num paciente que está com DRC? A gente não sabe, a gente nem dosa isso ainda. O meu mestrado, ele foi com dosagem de vitamina B1, de tiamina. E eu ia fazer uma pesquisa super, assim, engajada para ver nas doenças. E eu falei, onde que eu vou dosar essa vitamina? Não tem dosagem, não tem valor de referência no mundo de dosagem de vitamina. Então, a gente não sabe nem quanto que os animais, o valor de referência. A gente sabe o mínimo, assim, por exemplo, do FEDIAF, né, o mínimo de manutenção. Mas a gente não sabe quanto que a gente tem que, de fato, suplementar, né, dessas vitaminas. Quais são as doenças que têm deficiência? Provavelmente tem várias deficiências que a gente desconhece. Então, ainda falta muita pesquisa até para fazer a suplementação com segurança. Porque a gente não sabe qual que é o efeito de toda essa suplementação sobre a saúde daquele paciente a médio e longo prazo, né? Não, perfeito. O que você falou é realmente isso. Então, acho que a nossa mensagem desse podcast é: façam o básico bem feito. Faça o básico, isso, foca no básico primeiro. À medida que forem saindo as pesquisas, aí vocês vão fazendo a suplementação. É um paciente que tá com enteropatia crônica, passa uma B12, tá tudo bem, sabe que tem evidência. Agora, não tem evidência daquele tanto de coisa, sabe? Fazer o básico. Tem tanta gente que começa a fazer a suplementação de vitamina D, vitamina A. Gente, existem toxicidades aí também, viu? Exatamente. Então, tomar esse cuidado, com certeza. E aí você comentou da dieta, né? Tem gente que trabalha com dieta que não é completa, que é dieta completa. O que você costuma usar? Né? Você usa, sei lá, ração úmida, ração seca, amolece? Como que funciona? Depende muito do paciente. Para cães de grande porte, que a gente consegue colocar uma sonda grande, sonda 8, uma sonda 10, a gente consegue bater a ração, né? E passar essa ração via sonda. E ainda assim, é uma dúvida que a gente sempre tem, assim. Porque a ração, depois que você bate, você tem que peneirar ela para poder passar ali na seringa. E aquilo que fica para trás? O que ficou para trás que eu tô deixando de dar pro meu paciente? É uma coisa que a gente até tem vontade de pegar e levar pro laboratório de bromatologia para ver o que tinha no alimento antes e o que fica para trás na hora de oferecer, né? Então, cães de grande porte, a gente faz alimentação batida, né? Ração batida, sempre a melhor opção, ração. Porque ela foi testada, a gente sabe, se for uma indústria de boa reputação, a gente sabe que é um alimento de qualidade. Então, a gente faz a ração batida. À medida que os animais eles vão ficando menores, né? Então, os gatos, por exemplo, que a gente usa uma sonda de tamanho 6, dependendo do tamanho do gatinho, uma 4, porque é muito pequenininho o nariz dele, esses alimentos eles não passam mais. E aí a gente tem um problema de mercado que não existem alimentos interais para esses pacientes. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que formular essas dietas. Então, a gente faz essas formulações de dieta específicas, né, para aquele paciente. E aí, daí que vem essa minha dúvida, sabe? Será que eu tô dando a quantidade de vitamina certa? Eu tô usando o mínimo, né, os valores ótimos, né, que tem ali o mínimo. Porque o FEDIAF, ele é o mínimo ótimo, né? Tô usando ali aqueles valores, mas será que eu tô suplementando tudo que ele precisa? Mesmo formulando um alimento complexo e balanceado? Não sei, isso cenas para os próximos capítulos que a gente pretende estudar. Mas o gatinho, por exemplo, a gente faz o alimento e passa via sonda. Então, formulamos mesmo alimentos mais finos para poder passar para esse animal. E aí são formulações específicas e direcionadas para aqueles pacientes. Isso, quando a gente tem também pacientes que têm mais de uma comorbidade, que não existem alimentos comerciais, voltando para os cães grandes, né? Que não existem alimentos comerciais, e aí a gente pode misturar as rações para chegar no perfil nutricional
ideal. Então, a gente tem planilhas de formulação que a gente usa os próprios alimentos comerciais, mistura eles para chegar naquele ponto ideal de nutrientes, ou a gente faz essa formulação também específica, né, em pó para poder passar. E completo balanceado, porque a gente faz suplementação com suplemento vitamínico mineral, né, enfim. E quais os maiores desafios que você tem visto hoje para implementar esses protocolos? Além, né, a gente já falou bastante coisa do colega, do tutor, de ir para casa, mas você tem uma visão, assim, de como tá sendo? Tá melhorando? Então, o que tá melhorando, mas eu vejo muito um problema de logística mesmo. Porque a avaliação nutricional dentro da internação, ela é uma avaliação separada. Você tem todos os parâmetros da clínica, né? Então, você vai olhar a temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, ausculta, toda a parte da clínica. E a parte de nutrição, ela tem que ser uma avaliação à parte. Então, você coloca mais informações que precisam ser coletadas, né? Então, score de massa muscular, score de condição corporal, que não muda muito de um dia para o outro, mas dependendo do tempo de internação, muda. O animal, ele muda o score de condição corporal e de massa muscular, dependendo do tempo de internação. Fezes, score de fezes, que geralmente não estão na avaliação dos clínicos. Urina, como é que tá a urina, como é que tá a densidade urinária, a gente tem que avaliar se ele comeu no mínimo 50% daquilo que foi prescrito. Colocar o alimento, esperar um tempo, depois pesar a sobra, também é muito difícil de fazer. Então, é uma logística que você precisa de equipe para poder fazer. Se você não tem uma equipe para fazer, fica um pouco mais complicado, porque você vai depender também do trabalho de outras pessoas. E numa internação lotada, que você tem ali 20 pacientes, cheio de coisa para fazer, se você não tem uma equipe de nutrição, se você não tem pessoas olhando pela nutrição, vai ficar para trás. E fica. Sabe? Então, esse é o maior desafio. É não ter pessoas suficientes. Às vezes, por exemplo, os nossos alunos vão lá ajudar. Então, eles vão fazer toda essa parte de avaliação. Mas o aluno faltou. Tô só eu lá para poder fazer. E aí fica complicado de fazer todas essas avaliações. Eu sei que não é uma realidade ainda hoje na medicina veterinária, mas eu acredito muito que daqui a um tempo vai ser. A gente ter médicos veterinários e zootecnistas, nutricionistas nas internações para poder fazer esse trabalho, sabe? Com equipe. Com a equipe, a realidade, infelizmente, às vezes é um veterinário ganhando tão pouquinho, né? Um plantão ali de R$200 para dar conta de tudo, a pessoa não consegue, né, fazer. Mas os hospitais maiores, né, que às vezes as pessoas têm mais condições financeiras de arcar com esse serviço, a gente já espera uma melhora, né? A gente precisaria ter um enfermeiro para isso, né? Um enfermeiro, exatamente. Um médico veterinário e um enfermeiro. Pelo menos 2, 3 ali para rodar o turno, né? É. Porque imagina, você tá formulando, você tá calculando, você tá vendo score de condição corporal, vendo score de massa muscular, produção de fezes, anotando tudo isso, não tem como. E ainda tem que fazer a alimentação do paciente, né? E assim, e tem aquele antigo lema, né? Quem alimenta não medica. Porque o paciente, ele grava a cara da pessoa, ele sabe que aquela pessoa tá ali todo dia furando ele, mexendo nele, colocando acesso, medindo pressão, ele estressado com outros animais juntos, vendo outros animais passando por isso, chorando, né? Assim, eu fico me colocando no lugar do meu paciente, sabe? Eu falo assim, gente, coitado desse cachorro que tá vendo e passando por isso tudo. E aí, depois da pessoa ter feito tudo com ele, ela vai e fala, vamos comer? Se você aceita esse petisco, você aceita essa ração, ele vai falar, lógico que não, né? Ele não vai querer comer. Então, você ter a equipe que não mexe com essa parte, né, esse tipo de manipulação ajuda bastante também. Às vezes até retirar esse animal do ambiente de internação, né? Lá na UFMG a gente tem um espaço arborizado que eu consigo tirar ele durante um momento, né? Tiro ele ali do soro, levo ele para ele comer no meio das árvores, na grama, fazendo um carinho, conversando com ele. E às vezes eles topam comer, sabe? Tirando daquele ambiente, assim, com muita luz, com frio, com ar-condicionado, gente falando. E eles topam comer. Mas eu sei que também não é a realidade de todos os lugares, né? Então, tentar mexer nesse manejo é importante também. Não, e é realmente isso que você falou. Não é um luxo, é um cuidado, né? Porque, você tá ali junto com um monte de outro cachorro, chorando, latindo,
né, manipulação, falação dentro de uma baia, tem a diferença, né? Então, você muda o ambiente, aí você oferece um negócio gostoso, com um cheirinho agradável, né, com outro sabor. Uma pessoa Isso que tá sempre ali conversando com você, fazendo carinho, que nunca tá te furando, ele confia, né, na pessoa. É engraçado. é bem isso, Carol. Nossa, que conversa maravilhosa, porque a gente conseguiu, né, tirar esses tabus, né, gente? Sonda não é Não tem esse problema. BO todo, não é essa loucura. É tranquilo, pode usar. E aí, para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa, né, para os seus colegas, para os responsáveis que têm medo? Porque tem muito responsável que eu vejo que isso é uma coisa que a gente não comentou, mas que eles não querem, eles odeiam, eles não suportam, porque eles relacionam que a sonda é o estágio terminal da vida. É, exatamente, eles não entendem, né, porque a pessoa, quando ela não tá comendo, você dá um grito com ela, ela fala: "Come! Você vai comer, come isso aqui". E mesmo ela passando mal, ela vai comer. O animal não, ele tá passando mal, ele não entende que ele precisa. Então é um suporte diferente do ser humano, né. Existe essa associação, assim, da pessoa que tá terminal lá na UTI, é muito diferente do animal que tá internado, porque ele não come porque ele não entende que ele precisa comer. Então a gente tem que intervir. E fazer alimentação via seringa forçada não é recomendado de forma alguma. Assim, são pouquíssimos os casos que a gente indica alimentação via seringa, né? Então, o animal que está com trombocitopenia, que às vezes você não consegue passar a sonda porque ele vai sangrar e vai causar problema, um animal muito instável que você não consegue mandar para colocação de sonda esofágica, ou não tem indicação de fazer a parenteral também. Esses casos a gente indica. Então, a mensagem principal, que é essa que você perguntou, é essa. A gente precisa entender que o animal, ele não é uma pessoa. A nutrição animal de pets é muito diferente da nutrição de seres humanos, né? E se o médico veterinário ele ainda está inseguro, para ele procurar aprender, sabe? Procurar lugares, pessoas. A gente tem várias informações na internet, tem vários profissionais capacitados para poder ensinar. A sonda ela não é um bicho de 7 cabeças, ela é fácil, ela é prática, ela melhora a qualidade do seu atendimento, vai melhorar o prognóstico do seu paciente. Então, assim, a nutrição precoce, ela precisa estar na rotina, ela não é mais uma opção. Ela não é mais um luxo, ela tem que estar em todos os lugares. E os lugares que não se adaptarem, eles vão ficar para trás. Uhum. Porque o responsável, ele vai entender isso ao longo do tempo e ele vai cobrar isso dos hospitais. Mas e aí, cadê o nutricionista? Cadê no boletim? O que o meu animal está comendo? Como é que está sendo feito o manejo de alimentação? Se o clínico ou o hospital não tiver um profissional, não tiver um respaldo por isso, eles vão passar aperto. Então é assim, é para hoje, para ontem, nutrição, todos os hospitais, todas as internações, sabe? Acho que esse que é o maior recado de todos. Nossa, obrigada, Carol. Foi ótimo. Foi um prazer te receber aqui no podcast. Foi uma conversa clara, foi uma conversa assim, tirando esses mitos, né, esclarecedora. Então, muito, muito obrigada. Agradeço imensamente seu aceite, né, pelo convite. E deixa suas redes sociais, fica à vontade. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito, viu, Stephanie? De verdade, agradeço o convite também do pessoal do podcast que me chamou lá no Instagram para poder gravar. E eu espero que a gente troque mais ideias, né? Depois que a gente se encontre, porque o pessoal da nutrição tá sempre se encontrando, né? Em congresso, nos lugares. E um prazer foi todo meu, tá bom? E aí, eu acho que as redes sociais vocês marcam a gente, né? A gente colocam, fazem as postagens, né, em conjunto. Sim. E aí vai estar lá para quem quiser dar uma olhada no trabalho. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato. E na maior dúvida, encaminha para o nutrólogo, para o nutricionista. Exatamente. Né? A gente está aqui para isso. Para isso. Então, tá bom, gente. Obrigada por mais esse episódio. Tchau, tchau.